Bom dia a todos, a todas. Estamos iniciando mais uma audiência pública aqui na Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. E essa audiência ela tem o objetivo da apresentação dos projetos de lei orçamentária anual de 2025 e de revisão do Plano Plurianual de 2024 a 2027, revisão 2025. Contamos aqui com a presença do secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional do Estado de Pernambuco, excelentíssimo senhor Fabrício Marques, como também aqui, né, do secretário da Fazenda, Wilson. Eu vou abrir aqui para que o secretário, né, possa fazer suas considerações, né, apresentação, e aí depois a gente abre para os deputados inscritos possam fazer suas considerações também e seus pedidos de esclarecimento. Então, secretário Fabrício, seja muito bem-vindo, mais uma vez. Passa a palavra. Bom dia a todos e a todas. Bom dia aqui especial aos deputados e deputadas, a deputada Débora, o deputado Heriberto Filho, o deputado Edson Vieira, o deputado Henrique Queiroz. É sempre uma oportunidade para a gente, importante estar aqui para apresentar um pouco a evolução do orçamento do Estado, né, e debater o orçamento do Estado. Antes de começar, queria, de forma muito especial, parabenizar aí o time da LEP pelo informativo, né? Acabei recebendo aqui também, os deputados recebem, material de primeiríssima qualidade, né? Eu inclusive, sou um que utilizo bastante as publicações que a LEP faz no seu site, né? Então, tem muitas publicações, e você, com base no material que a gente consulta na LEP, a gente identifica aí um time muito qualificado. Isso não é comum nos parlamentos estaduais, tá? Talvez eu já tive a oportunidade de trabalhar em diversos estados, né? Estou aqui com essa missão honrosa de estar aqui em Pernambuco, já trabalhei em vários estados e não conheço paralelo de ter um time que produz material, análise desse nível aqui. Então, queria parabenizar todos que fazem parte aqui da LEP. O time está colocando ali a apresentação, porque acho que vale a pena a gente se guiar por ela, para a gente fazer. Mas acho que aqui, de forma geral, a gente até tem um material aqui que coloca bem. A gente tem um orçamento com bastante ênfase em áreas importantes, como educação e saúde, né? A gente teve um aumento aí de orçamento em relação aos anos anteriores, importantes em educação e saúde. E uma outra ênfase que a gente vai colocar é também o orçamento de investimentos, né? O Estado fez uma virada importante em relação aos investimentos e a gente vai ter a oportunidade de apresentar ali os números. Vou esperar uns minutinhos ali para a gente colocar e ficar mais fácil. Estamos ali com a apresentação já na tela, ali, apoiado pela secretária executiva de Planejamento e Orçamento, Gabriela. Então, primeiro, passar um pouco para vocês sobre, ao mesmo tempo, a apresentação que vai falar sobre o PPA, a revisão do PPA 2024-27, e também do projeto de lei orçamentária 25. É super importante colocar que a manutenção, a gente segue com a manutenção da estratégia governamental, que foi, ano passado, enviado para a Assembleia, aprovado via PPA.
Também, nessa revisão do PPA, a gente traz aí atualizadas as iniciativas prioritárias e a distribuição plurianual do orçamento dessas iniciativas. Traz um capítulo específico sobre revisão de programas, ações e subações, né? Foi impactado também o PPA. Tem, naturalmente, a revisão da regionalização física e financeira, né? Ou seja, após um ano e com os avanços dos programas que estão sendo executados, naturalmente tem a revisão. Traz as vinculações constitucionais legais, né? O cumprimento, e também a participação das unidades orçamentárias nessa construção aí de forma muito mais efetiva do que a gente fez no ano passado, naturalmente. Em relação ao próprio orçamento do governo do estado, aqui a gente tem um grande mapa ali dessa distribuição. No PPA a gente trouxe, no PPA 24 e 27, a gente tem 5 objetivos estratégicos, grandes objetivos do governo, e aqui tem um pouco essa distribuição para o próximo ano do orçamento de cada um desses objetivos. Então, quem se destaca aqui, claro, tem um objetivo importante, que é o objetivo de conhecimento e inovação, na educação, basicamente, mas ciência e tecnologia, com orçamento de 8,86 bilhões, 8 bilhões e 860 milhões, divididos em 10 programas, 76 ações e 256 subações. Nós temos aqui no eixo qualidade, no objetivo qualidade de vida, saúde e qualidade de vida, então alocação orçamentária de 11 bilhões e 860 milhões, em 12 programas, 44 ações e 216 subações. No objetivo estratégico segurança e cidadania, um orçamento de 6 bilhões e 640 milhões, em 11 programas, 101 ações e 353 subações. Desenvolvimento sustentável, nós temos um orçamento de 7 bilhões e 410 milhões, sendo 55 programas, distribuídos 55 programas, 495 ações e 895 subações, e tem um eixo, que é um eixo que articula todos os outros, que é gestão, transparência e participação, que tem um orçamento de 15 bilhões 970 milhões. Quando a gente olha assim, primeira impressão, como é que esse eixo ele é o que mais se destaca em termos orçamentários? Porque aí dentro tem o que a gente chama de pagamento do passivo do governo do estado, que é com dívida aí, basicamente o déficit da Previdência. Então a Previdência roda aí, e dívida roda aí, e naturalmente os orçamentos das secretarias que compõem esse objetivo estratégico. Mas esses 15 bilhões, quase 16 bilhões, grande parte dele aí é pagamento de dívida e também a parte da previdenciária do Estado. Fazendo a abertura e comparando o orçamento, tanto o orçamento de investimento quanto o orçamento fiscal em relação ao ano passado, o que a gente tem é que a LOA, a gente saiu com a LOA do ano passado de 48 bilhões 399 milhões e passou esse ano a LOA para 55 bilhões 125 milhões, um crescimento expressivo da LOA de 2024 para a LOA de 2005, e também essa distribuição da LOA em relação aos grandes grupos de despesa. Nós vamos estar com a LOA de investimento, orçamento fiscal de 55 bilhões 125 milhões, um orçamento de investimento de 1 bilhão 566 milhões, dividido em grandes grupos. Nós vamos ter no próximo ano um orçamento para pessoal de 27 bilhões e 300, despesas correntes, né, de 18 bilhões e 600, serviço da dívida, um orçamento de 2 bilhões e 700, e um grande destaque desse orçamento desse ano, já foi no ano passado em orçamento do 2025, um orçamento para investimento e inversões, que é a inversão que a gente faz nas empresas públicas, de 6 bilhões e 200. E é importante colocar aqui, porque tem um ponto, quando a gente olha para esse orçamento, a gente olha um pouco a tendência do Estado, o secretário Wilson acabou até de apresentar a evolução das contas do Estado até agora, o segundo quadrimestre, e aqui tem um próprio informativo da Alep, que traz a evolução do investimento esse ano. Então, mesmo já descontando a inflação, até 31 de agosto desse ano, nós já estamos com um nível de investimento de mais de 100% em relação ao ano passado. Para ser exato, aqui tem até o percentual, era 115% em relação ao ano passado. Ano passado, até 31 de agosto, o Estado tinha investido 730 milhões, esse ano investiu 1 bilhão 550 milhões, até agosto, e a gente tende aí naturalmente a acelerar
esse processo de execução orçamentária até 31 de dezembro, ficando ali, muito provavelmente, o Estado vai alcançar próximo a 3 bilhões esse ano. Até o final do ano, nós estamos trabalhando aí para ter essa execução até 31 de dezembro. Então, nós vamos sair de um patamar no passado de 1 bilhão e 300, quase 1 bilhão e 400 de investimento. Vamos alcançar esse ano, fechar esse ano em 3 bilhões, e ano que vem, com tudo que está rodando, tudo que foi lançado, inclusive neste momento a governadora está lançando o programa Águas de Pernambuco, com volume de investimento expressivo de mais de 6 bilhões até o final do governo, e que está aqui compondo esse orçamento, e o ano que vem a nossa expectativa é investir esses 6,2 bilhões, pelo avanço que a gente vem fazendo, por tudo que já foi lançado até agora e que já está na rua. Nós temos um quadro ali, o próximo, com grandes destaques, né? A receita, em relação à receita atual, corrente líquida, transferências de municípios em relação ao que a gente está estimando para esse ano. Aí nós estamos comparando não orçamento com orçamento, mas orçamento versus a receita desse ano. Importante dizer que a receita corrente líquida do ano que vem está estimada em 44 bilhões 414, e a receita atual, a estimativa atual é 44 bilhões e 22, um crescimento de 1%, quase 1%, se deve porque, como está até no relatório aqui da própria LEP, formativo da LEP, a gente teve uma receita expressiva no ano de 22, 23 e 24, que é a receita do precatórios do Fundef, e aí alguns prefeitos conhecem bem, ex-prefeitos como o Edson aqui, e que ano que vem nós vamos ter um valor muito abaixo do que tivemos esses últimos anos. Em 22 tivemos 1 bilhão e 700, ano passado em torno de 1 bilhão e meio, esse ano quase 1 bilhão e 600, e no próximo ano nós vamos ter um valor aí um pouco acima de 500 milhões. Então nós vamos ter uma redução dessa receita, que tem um caráter temporário, não era uma receita estrutural do Estado, de 1 bilhão, isso naturalmente afeta a receita do ano que vem em relação à receita que está estimada para esse ano. Então, nós vamos ter um crescimento de receita corrente líquida aí em relação a esse ano pequeno. Transferência de municípios, nós vamos ter um crescimento de aproximadamente 6%, 5,86% em relação a esse ano. Com saúde, nossa estimativa é ampliar em relação ao que a gente já vai executar esse ano em 5,57%, em educação 5,57%, ou 500 milhões a mais do que esse ano. Duodécimo para todos os poderes, uma expansão de 8,35%, ou em relação a esse ano, 420 milhões a mais. Saúde, como um todo, uma aplicação de quase 500 milhões a mais, 478 milhões, ou 8,13%. Aplicação em educação, 500 milhões a mais, também como um todo, não só o mínimo, mas o que a gente vai aplicar. Com o SUS, aplicação de saúde com o SUS também, nós vamos passar diretamente uma aplicação de mais de 9, quase 10 bilhões, 9 bilhões e 552, e um pouco uma perda líquida do Fundeb, que é o que a gente transfere aos municípios, pelas matrículas dos municípios, uma expansão de 3 bilhões e 300 para 3 bilhões e 400 no próximo ano. O próximo quadro ali traz essa divisão da receita por grandes grupos, né? Nossa expectativa é ter uma receita de tributária ano que vem de 22 bilhões 340 milhões, transferências correntes de 19 bilhões 820, ou seja, essas duas grandes fontes de receita representam mais de 75% das receitas do Estado, né? A receita tributária em torno de 40%, e transferências correntes em torno de 36%. Isso tem até um pouco desvirtuado essa transferência corrente, porque na prática o Fundeb ele é contabilizado quando a gente recebe o recurso como transferência corrente, mas parte dele é alimentado por receita tributária. Quando eu desconto o ICMS, o IPVA e coloco na conta do Fundeb, eu estou diminuindo a receita tributária, transfiro, quando ele volta para a conta do Estado, é uma conta só. Ele volta como transferência corrente. Então, isso traz um pouco como se a gente tivesse uma dependência maior do que a gente tem. A gente tem uma receita tributária expressiva, mas essa formatação de contabilização gera esses números. Mas os dois em conjuntos, que acho que a análise é mais válida, mais de 75%. A gente tem uma expectativa também de 14,5% das receitas nossas serem decorrentes de contribuições patronais ou contribuições de servidores, receitas patrimoniais, receita de serviço, agropecuária e outras. Uma expectativa de ter um volume de operação de crédito ano que vem de 3 bilhões e 470 milhões, que representa aproximadamente 6,3% do orçamento. Uma expectativa no orçamento de transferência de capital
em grande parte em decorrência do PAC, de 1.330 bilhões, ou aproximadamente 2,4% do orçamento, e demais receitas de capital, né, de um valor pequeno, de 180 milhões, ou 0,3% do orçamento, oriundos, né, de demais receitas, em especial alienação de bens, amortização de empréstimo e outros. Em relação à mesma análise feita para a despesa, nós temos, nesse orçamento, para o ano que vem, aí, são todos os poderes, como o Poder Executivo, como um todo, a distribuição desse orçamento, reservado, como eu coloquei lá no primeiro quadro, 27 bilhões 320 para o item pessoal, ou aproximadamente 50% do orçamento é pessoal, 49,5%, e aí isso contabiliza todos os poderes, fora executivo, a maior parte dos poderes é muito intensivo em pessoal. Se esse recorte fosse só executivo, o orçamento é um pouquinho, a participação de pessoal é um pouco menor que 49%. Quando a gente consolida com todos os poderes, isso se aproxima dos 50%. Reservamos também no orçamento 18 bilhões 610 para outras despesas correntes, ou aproximadamente 33,7% do orçamento para despesas de custeio e políticas públicas de caráter recorrente, 11,2% do orçamento, ou em valores 6 bilhões 180 para investimento e inversão financeira, e 4,8% do orçamento para serviço da dívida, ou 2 bilhões 690 milhões. Aqui, o próximo quadro traz para o Poder Executivo os grandes destaques. O que a gente tem lá de grandes destaques? Primeiro, encargos gerais, basicamente o que a gente paga de previdência e serviço da dívida. Nós temos lá um volume de recurso reservado, é o maior, isso não é só para Pernambuco, isso é o Brasil inteiro, a maior parte é execução de passivos. Nós temos 13,2 bilhões reservados em encargos gerais, como eu coloquei, previdência e dívida, e mais uma ou outra rubrica, 10,4 bilhões para a saúde, 8 bilhões para educação e esportes, 4,7 bilhões para a Defesa Social, Secretaria de Defesa Social, 2,6 bilhões para a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, 1,8 bilhão para a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento, 1,5 bilhão para a Secretaria de Administração, 1,4 bilhão para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, 1,2 bilhão para a Secretaria de Desenvolvimento e Habitação, 821 milhões para a Secretaria de Fazenda, 667 milhões para a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, 661 milhões para a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, 654 milhões para Desenvolvimento Agrário, 600 milhões para a Procuradoria-Geral do Estado, e aqui roda o pagamento de precatório registrado aqui, por isso que esse orçamento é mais significativo, 500 milhões para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e aí tem grandes empresas conectadas aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em especial Porto de Suape, Copergás, que o orçamento de investimento dessas áreas estão contemplados aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 272 milhões para a Secretaria de Cultura, 260 para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, 201 para a Secretaria de Criança e Juventude, 176 milhões para Turismo e Lazer, 151 milhões para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, e aqui a gente tem um programa Chapéu de Palha, que é um dos carros-chefes do orçamento da CEPLAG, 120 milhões para a Secretaria de Comunicação, 160 milhões para a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, 103 para a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, 81 para a Secretaria da Mulher, 68 para a Governadoria do Estado e Assessoria Especial, 58 milhões para a Controladoria Geral do Estado, 53 para a Secretaria de Projetos Estratégicos e 15 milhões para a Casa Civil. São os grandes destaques distribuídos por secretaria. O próximo, ali slide, traz a distribuição orçamentária por função, e aí o grande destaque é saúde, né, com 12 bilhões e 110 milhões, depois Previdência Social, e aí tem essa divisão, por 9 bilhões e 760 milhões, Educação, 8 bilhões e 500 milhões, depois Segurança Pública, então são os grandes eixos que a Constituição trouxe, saúde, educação, segurança pública, também Previdência, que a gente arca com a Previdência, os governos estaduais arcam com as Previdências estaduais. Depois a gente tem como destaque os poderes, né, o Judiciário com 3 bilhões e 760, encargos especiais é basicamente serviço da dívida e mais outros encargos aqui de 3 bilhões, então aqui
tem as grandes composições do orçamento. Isso não muda muito de estado para estado, nem de ano para ano, né? Essa ordem de grandeza e de importância vem em decorrência da Constituição e das vinculações legais do Estado. O próximo quadro traz um pouco ali mais destacado os grandes grupos de despesas por área gerencial de despesa, né, por grandes áreas de funções de despesa. Então, despesa de pessoal do executivo, né, despesa de pessoal do todo era 27 bilhões, mas do poder executivo é 22 bilhões 940, aproximadamente 23 bilhões. Grande parte, né, quase 40% disso é previdência, 9 bilhões 410 milhões. Depois nós temos Secretaria de Educação e Esporte, 4 bilhões, 130 milhões. Depois Secretaria de Defesa Social, 3 bilhões 320. Secretaria de Saúde, 2 bilhões 550. E demais secretarias, demais áreas, na realidade, 3 bilhões 530 milhões. Isso aqui é pessoal. Quando a gente vai para custeio, aí o grande destaque vira a Secretaria de Saúde, porque tem contratualizações com OS, contratualizações também com hospitais filantrópicos, né? E grande destaque do 17 bilhões para a rubrica de despesas correntes ano que vem, 7 bilhões da Secretaria de Saúde, ou seja, quase 40% desse valor. Depois, o segundo mais relevante, Secretaria de Educação, quase 3 bilhões. Depois, infraestrutura e mobilidade, 1 bilhão 160. Aqui tem a conta da Sistema Metropolitano de Transporte, que está aqui dentro. Secretaria de Administração concentra um conjunto amplo de contratos lá de 1 bilhão 130. Secretaria de Defesa Social, 1 bilhão. E as demais secretarias aqui, 3 bilhões 780 do orçamento de despesas correntes do Estado. Quando a gente vai para investimento, aí você tem uma inversão, você tem uma mudança totalmente de ordem aqui. A Secretaria de Recursos Hídricos com 1 bilhão e 800 milhões, como eu falei, está dentro do programa, parte daqui dentro, né, do programa que está sendo lançado neste momento, Água de Pernambuco. Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, 1 bilhão 150. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, quase 1 bilhão, ou 970 milhões, para ser exato. Secretaria de Educação e Esporte, 900 milhões. Secretaria de Saúde, 760 milhões. E demais secretarias, 1 bilhão 870 milhões. Aqui está a distribuição de investimento para o ano que vem do orçamento, né, desses 7 bilhões 440 que estão no orçamento. E aqui, só para finalizar, 2 destaques importantes do orçamento. Um é o orçamento da criança, inclusive esse parlamento aprovou uma emenda condicional no passado, trazendo a obrigatoriedade saudável do Estado ter um orçamento da criança e ter, inclusive, nas apresentações dos relatórios da LRF, apresentar a execução do orçamento da criança, a execução desse orçamento, e a gente traz aqui em detalhes o orçamento de 2025. Então, o orçamento da criança para 2025 está estimado em 2 bilhões 324 milhões, e aí utilizando a metodologia do Unicef, que foi incorporada no Brasil através do IPEA, com metodologia publicada pelo IPEA, desse 2 bilhões 324 milhões, 1 bilhão e 5 milhões a gente identifica como ações específicas, que só o público beneficiário é o público de 0 a 6 anos, e 1 bilhão 319 milhões são políticas mais amplas do Estado, em que a gente, utilizando a metodologia do IPEA, quer dizer, a metodologia do Unicef, publicada pelo IPEA, a gente consegue associar a esse público, que é o que a gente chama de ações ampliadas. Esse orçamento teve um crescimento de 5,9% em relação ao ano passado, ou em valores 129 milhões. Os grandes destaques por áreas temáticas saúde materna e infantil, com 1 bilhão 149 milhões, educação, com 386 milhões, enfrentamento da pobreza, com 366 milhões, educação com 386, enfrentamento da pobreza com 366, saneamento com 153, proteção dos direitos da criança e da família com 124, direito à cidade e à habitação 79 milhões, cultura e direito de brincar 22 milhões, assistência social 22 milhões, segurança alimentar 19 milhões 590 mil. E um outro destaque é o orçamento com recorte, né, que a gente chama de orçamento sensível a gênero e raça,
que é um orçamento de 881 milhões, uma ampliação expressiva em relação ao ano passado de 130%, ou quase 500 milhões, né? Nós estamos saindo ali de 383 milhões para 881 milhões, e aqui tem as áreas temáticas desse orçamento de gênero e raça. O destaque muito especial para a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, né, 360 milhões, Secretaria de Saúde, 207 milhões, 193 milhões para a Secretaria de Educação e Esporte, 81 milhões na Secretaria da Mulher, 18 milhões em Defesa Social, 12 milhões na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, 7 milhões na Secretaria de Justiça, 1 milhão em Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, 780 mil de Justiça no Tribunal de Justiça de Pernambuco, 100 mil reais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, 50 mil reais na Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização. Importante colocar que esses orçamentos da criança e o orçamento sensível a gênero e raça, a gente tem muito mais facilidade de construir o da criança, porque tem uma metodologia internacional que nos guia e tem internamente um órgão como o IPEA que traduziu essa metodologia internacional para a linguagem do orçamento nacional. Nós ainda temos um vazio do ponto de vista metodológico de construir os orçamentos sensíveis, né, a gênero e raça. Isso é algo que o Brasil, inclusive o governo federal, está trabalhando, vai publicar até o final de novembro um guia da construção desses orçamentos. E como a gente não tem naturalmente os orçamentos que a gente constrói, quem constrói orçamento sensível a gênero e raça, ele acaba, por não ter uma metodologia bem estabelecida, a gente acaba sendo conservador nessa construção, para não ter, eventualmente, um questionamento de que você está inflando a base. Muito provavelmente, a partir do ano que vem, com as metodologias que estão, com os guias que serão publicados pelo governo federal agora no final de novembro, não só Pernambuco, mas os estados, são poucos que fazem orçamento já com recorde de gênero e raça, 4 ou 5 estados terão condições de construir um orçamento mais assertivo, fazer essa marcação aqui mais assertiva para o orçamento de 26. Né? Então, a metodologia, a gente conseguir fazer os ponderadores, explicitar melhor do que a gente tem conseguido fazer, fez no ano passado e vai fazer, quer dizer, para 24 e está mandando esse ano para 25. Isso era, de forma geral, apresentação sobre orçamento e dizer, acho que é só para enfatizar mais uma vez, trazer essa importância, que o orçamento de 25 vai trazer aí, de forma ainda mais evidente, esse esforço do governo do Estado de ampliar investimento, enfrentar os desafios da infraestrutura em Pernambuco. A gente já está assistindo isso e foi muito oportuno aqui essa apresentação, na sequência da apresentação do Wilson, que traz aí um balanço já desses 8 primeiros meses. Quando a gente olha aqui, naturalmente formativo da própria LEP, a gente já vê aqui com muita clareza a ampliação da execução esse ano, mais de 100% de investimento em relação ao ano passado, e isso vai se traduzir também ano que vem em mais um crescimento expressivo de 24 para 25, em decorrência aí dos avanços em termos de licitação, de estruturação de projetos, de captação de recursos, e que essa casa aqui tem um papel fundamental, teve até agora e vai ter aí também nos próximos meses, para a gente concretizar esse sonho que é voltar à liderança do Nordeste em diversas áreas, mas em especial em infraestrutura, que essa demanda aí é a maior orientação da governadora Raquel Lira. É isso, queria agradecer mais uma vez a todos e continuo aqui à disposição. Muito obrigada, secretário Fabrício. Passo a palavra para o deputado Edson Vieira. Presidente Débora, agradecer a você, agradecer ao secretário Wilson, ao secretário Fabrício, não é, pela explanação aqui na comissão, e ficar feliz por ver, né, a prioridade do Estado, seja saúde e educação, e principalmente nessa questão da infraestrutura, onde o deputado Henrique Queiroz fala muito bem, a gente que vem da região do Agreste, do polo de confecções ali, e sabemos da dificuldade, seja no abastecimento de água, que está prestes a dar um grande passo para resolver esse problema, não é, naquela região empreendedora de geração de emprego, ou seja, na questão da infraestrutura, da malha viária, que é uma das preocupações nossas também, em dotar aquela região toda de estradas boas e ver, dentro do orçamento, do que foi dito aqui, a prioridade do governo
nessas questões. Então, fico feliz, saio daqui da comissão, não é, sendo sabedor dos investimentos e que acreditamos que vamos ter um belo ano de 2025. Aqui, parabenizar o secretário Fabrício, o secretário Wilson aqui, pela explanação e aí de nos colocar aqui sempre à disposição. Com a palavra, o deputado Heriberto Filho. Obrigado, Obrigada, deputado Edson. Obrigado, presidente. Dá bom dia a todos que nos acompanham, pessoal que nos assistem, nobres colegas deputados, secretários aqui presentes. Falar primeiramente do secretário Wilson, sempre bom lhe receber nessa casa. Você sempre, como sempre, muito cordial, sempre muito prestativo e muito presente, assim como o secretário Fabrício. Mas queria aqui tirar algumas dúvidas na questão da apresentação do projeto da LOA. Primeiramente, secretário, a gente observa aqui na questão do orçamento dos poderes que tem um pouquinho de discrepância no valor do Tribunal de Justiça e do Ministério Público. Tem algum pensamento a mais? Se tem alguma conversa, se tem alguma teoria, alguma coisa? Isso está presente principalmente aqui no material apresentado pela casa. Quer responder logo? Na realidade, esse daqui é comparativo da LOA versus LOA, mas na prática, a base de cálculo da própria LDO aprovada por essa casa, a gente faz o orçamento do ano seguinte, comparando as dotações orçamentárias do órgão até 31 de agosto do ano atual. E esses órgãos foram aqueles que passaram, inclusive, projeto de lei aqui para ampliação, suplementação. Então, como eles tiveram suplementações antes do dia 31, tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Justiça, em torno de 15 milhões cada um, então isso entrou na base de cálculo para estimar o orçamento de 2025, e aí todos são iguais, o percentual de incremento. Se eu não me engano, o incremento foi exatamente, me engano não, está aqui, exatamente 8,35 para todo mundo em relação à dotação orçamentária do dia 31 de agosto. Então, como foram os únicos dois poderes que tiveram ampliação, quando eu comparo o orçamento do ano que vem com o orçamento inicial, esse ganho que eles tiveram, isso replica para o ano que vem e dá uma diferença. Isso explica a diferença. Tá? Fica ali justamente naquilo, LOA que a gente conversou, não é isso? Na prática é isso aqui. Tá? Tá, ok. Obrigado, mas tem outra explicação que solicitaria. A gente vê aqui um aumento no orçamento da segurança pública de 12,26%. Queria saber se isso seria justamente quando a gente passa a colher aqueles empréstimos que foram aprovados aqui nessa casa logo no começo do mandato da governadora. E eu não me identifiquei claramente quanto seria de investimento, quanto seria custeio, se seria tudo custeio, já que não consta ali na área de investimento, se teria algo de investimento para a área de segurança pública. E também, nesse quadro, não inclui o sistema penitenciário, se nesse caso o sistema penitenciário também estaria dentro dessa parte da segurança pública. Na prática, essa ampliação ela tem tanto investimento, a gente até vai, Gabriela vai puxar aqui só para a gente destacar, mas também tem uma ampliação do orçamento da segurança pública, né, da SDS, em especial ano que vem, porque é um momento em que a gente vai estar com o ingresso muito forte de novos servidores. Né? A expectativa é que a gente conclua até o final de 2025 o ingresso de aproximadamente, um pouco mais, de 7 mil novos homens e mulheres às forças de segurança do Estado. Então, o governo está muito próximo de finalizar o processo agora de conclusão do concurso que foi aberto ano passado, muito próximo de iniciar os cursos de formação, e já em meados do ano que vem, com o ingresso efetivo de parte desses 7 mil novos homens e mulheres para as forças de segurança e, na sequência, a abertura de novo formação, né, da nova formação, porque a gente não consegue, no caso da Polícia Militar, não tem estrutura para fazer o curso de formação de 4.800 policiais simultaneamente, inclusive nem de 2.400 a gente teve que fazer toda uma estruturação, um trabalho muito forte para isso. Então aqui esses 12% está relacionado a essa ampliação de orçamento de pessoal para a admissão desses novos servidores e também de investimento. A gente tem ali exatamente o valor que está no que vem para investimento, que ele está ali, dentre outros, né? A gente tem um valor
de 357 milhões exclusivo para investimento da Secretaria de Defesa Social. Grande parte do valor do orçamento deles é pessoal, tem um orçamento de 3 bilhões e 300, em parte para essa admissão nova de servidores, mas tem um orçamento ali, que também é o maior da história recente aí de Pernambuco, claro que provavelmente da história, com 357 milhões. Nós já vamos executar esse ano, pois a gente podia olhar aí, tem empenhado já para a execução desse ano em segurança, em defesa da Secretaria de Defesa Social, um valor também muito expressivo já, que é o maior também real da história. Ou seja, uma coisa é, talvez alguém olhe o orçamento do ano que vem, fez um orçamento de 357, isso de fato vai se materializar, e muito oportuno, como eu tenho colocado aqui, porque a gente já vai fazer esse ano em investimento lá na Secretaria de Defesa Social, o maior investimento também dos últimos, pelo menos, 10, 15 anos na série histórica nossa que a gente tem. E ano que vem com um volume muito expressivo aí também, de 357 milhões. Muito obrigado. Deputado Henrique? Não? Pronto, eu agradeço muito aqui, parabenizo o secretário Fabrício, como também toda a equipe da Secretaria de Planejamento, por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido. Colocamos também aqui a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação à disposição. Informo a todos os que estão assistindo, inclusive aos deputados, às assessorias, que amanhã nós vamos ter o seminário da Comissão de Finanças sobre o planejamento à prática das emendas impositivas ao orçamento de 2025. Vai acontecer a partir das 10 horas no auditório N. Guerra. E as informações podem ser conseguidas diretamente na Comissão de Finanças. Passar aqui para o secretário fazer as considerações finais. Na realidade, só agradecer mais uma vez a recepção aqui, sempre me sinto, como eu já falei outras vezes aqui, com oportunidade, muito honrado pela oportunidade de dialogar, de apresentar os resultados do Estado. Eu acho também uma forma de apresentar para quem nos acompanha as evoluções que estão acontecendo. O otimismo é muito grande para a gente, ou seja, diferentemente de um ano anterior, que foi um ano muito duro, um ano de muita decisão difícil de fazer a reestruturação fiscal e das políticas públicas do Estado, a gente já tem colhido bons resultados. E aí um ponto importante eu não coloquei, própria geração de emprego do Estado, a gente tem gerado, o Estado de Pernambuco gerou nos últimos 12 meses 70 mil empregos formais, com carteira assinada, tende a fechar o ano com um número acima disso, uma ampliação em relação ao ano passado, uma redução da taxa de desemprego, o governo investindo muito, o crescimento econômico de Pernambuco acima da média nacional depois de muitos anos, então a expectativa é a gente fechar o ano com bons resultados, esse ano de 24, mas com expectativa ainda muito maior para 25 e tudo que nós estamos colhendo agora é fruto também dessa articulação institucional com os poderes, em especial com a LEP, que não tem se furtado aqui a aprovar os projetos importantes para Pernambuco. Então, fazer um agradecimento muito especial a todos vocês aqui, todos os deputados e todo o time técnico aqui da LEP. Tá? Muito obrigada, secretário Fabrício. Agradeço sempre a cortesia, a disponibilidade em nos atender. Na próxima semana, a reunião acontece na quarta-feira, é o prazo final para recebermos relatórios das outras comissões e contribuições à lei orçamentária e à revisão do PPA. Então, agradeço aqui ao secretário Wilson, ao secretário Fabrício, como também aos deputados Henrique, ao deputado Heriberto Filho, o deputado Edson, e a todos os deputados, como também a Comissão de Finanças e o grupo de trabalho aqui da comissão que está trabalhando o orçamento e a consultoria que também fez um excelente trabalho, disponibilizando também os boletins, tanto do relatório do bimestral quanto da PELOI e da LDO. Muito obrigada a todos. Encerro essa audiência. Obrigada.